Friedrich Engels nasceu em 28 de novembro de 1820, na cidade de Barmen, situada na região da Renânia, então parte do Reino da Prússia. Proveniente de uma família abastada, o jovem Engels cresceu em um ambiente moldado pelos valores da burguesia industrial protestante. Seu pai, Friedrich Engels Sr., era um empresário influente no setor têxtil e um defensor fervoroso do pietismo, uma vertente do luteranismo que pregava a devoção pessoal e a disciplina moral. Esses traços marcaram profundamente o início da formação de Engels, ainda que, mais tarde, ele viesse a romper com muitos dos princípios que lhe foram ensinados. A educação de Engels refletia os anseios de sua família por manter sua posição social e inserir o filho no universo dos negócios. Ele foi matriculado em escolas respeitadas e logo demonstrou aptidão para línguas e ciências humanas. No entanto, mesmo em seus primeiros anos escolares, surgia uma inquietação crítica diante da rigidez moral e religiosa que permeava sua vida doméstica e escolar. Esse descompasso entre o pensamento livre e os limites da educação tradicional alemã foi uma das primeiras tensões que o empurraram em direção à filosofia. Aos 17 anos, Engels foi retirado do ginásio, escola secundária, por seu pai, que desejava que o filho começasse a trabalhar na empresa da família. Foi enviado como aprendiz para uma firma mercantil em Bremen, onde teve contato direto com o mundo dos negócios e a ética capitalista. Essa experiência, embora moldada para preparar Engels como herdeiro dos negócios familiares, também lhe proporcionou maior liberdade intelectual. Longe da vigilância paterna, Engels começou a explorar outras formas de pensamento. Durante sua estada em Bremen, Engels desenvolveu um profundo interesse pela literatura, filosofia e poesia. Começou a ler autores como Goethe, Heine e especialmente os filósofos idealistas alemães, entre eles Kant, Fichte e Hegel. A obra de Hegel, em particular, exerceu grande influência sobre sua formação inicial, apesar das críticas que Engels faria mais tarde ao sistema hegeliano. O contato com esses pensadores abriu-lhe as portas para uma compreensão mais ampla da história e da sociedade. A leitura de Hegel coincidiu com um momento de efervescência cultural e política na Alemanha. O espírito do romantismo alemão e os debates em torno da filosofia idealista despertavam em muitos jovens, como Engels, um sentimento de questionamento em relação à ordem estabelecida. Mesmo sem ter frequentado a universidade formalmente, ele passou a colaborar anonimamente com jornais e revistas, escrevendo artigos críticos e poesias que já demonstravam um olhar agudo para as contradições sociais. Um episódio marcante de sua juventude foi o serviço militar realizado entre 1841 e 1842 em Berlim, como parte do regimento da artilharia da guarda. Essa fase da vida foi menos um compromisso patriótico e mais uma oportunidade de imersão no ambiente intelectual da capital prussiana. Durante esse período, Engels frequentou, como ouvinte, aulas na Universidade de Berlim, onde estabeleceu contatos com os jovens hegelianos, um grupo radical que reinterpretava a filosofia de Hegel em chave crítica e política. Entre esses jovens intelectuais, Engels conheceu ideias mais subversivas, como o ateísmo filosófico e a crítica das instituições religiosas e estatais. Através do círculo dos jovens hegelianos, ele teve contato com pensadores como Bruno Bauer e Ludwig Feuerbach, cujas reflexões influenciaram suas próprias críticas à religião e à moral burguesa. A filosofia, para Engels, deixava de ser mera especulação abstrata e passava a ser um instrumento de transformação social. Apesar da formação religiosa rígida que receberá, Engels começou a se afastar definitivamente da fé cristã e das visões conservadoras que predominavam em sua casa. Ainda jovem, passou a ver na religião não um consolo espiritual, mas um mecanismo de legitimação das desigualdades sociais. Essa mudança de perspectiva foi fundamental para a consolidação de sua futura visão materialista da história. Outro fator que contribuiu para sua maturação intelectual foi o interesse por línguas estrangeiras, especialmente o inglês, o francês e o italiano.
Isso lhe permitiu acessar textos políticos e filosóficos contemporâneos, bem como acompanhar os acontecimentos internacionais. Engels demonstrava um cosmopolitismo raro para sua idade, o que mais tarde seria decisivo para sua atuação no movimento socialista internacional. A virada decisiva na consciência política de Friedrich Engels se deu a partir de 1842, quando foi enviado por seu pai para trabalhar como gerente júnior na filial inglesa da empresa familiar, localizada na cidade de Manchester. Esta missão tinha o objetivo de consolidar sua experiência no mundo dos negócios e prepará-lo para assumir maiores responsabilidades dentro da empresa têxtil. Contudo, o que Engels encontrou na Inglaterra industrial foi muito mais do que uma simples lição de administração. Ele se deparou, de maneira crua e direta, com os efeitos devastadores do capitalismo sobre a classe trabalhadora. Manchester, na época, era o coração da Revolução Industrial e o principal centro de produção têxtil da Inglaterra. A cidade crescia rapidamente, impulsionada pela inovação tecnológica e pela busca incessante por lucro. No entanto, esse progresso técnico e econômico contrastava com as condições miseráveis em que viviam os operários. Engels percorreu bairros operários e testemunhou cenas de extrema pobreza, habitações insalubres, trabalho infantil, jornadas exaustivas e uma população completamente desgastada pela exploração. Essas observações deixaram marcas profundas em sua visão de mundo. Ao contrário da maioria dos burgueses da época, que ignoravam ou naturalizavam essa desigualdade como uma consequência inevitável do progresso, Engels começou a investigar as causas estruturais da miséria operária. Ele frequentou tavernas, conversou com trabalhadores e percorreu as fábricas. Seu olhar não era apenas de um observador curioso, mas de alguém disposto a entender a lógica por trás da degradação social que via diariamente. Esse engajamento empírico, incomum para um homem de sua classe, foi o primeiro passo em direção à elaboração de uma crítica sistemática do capitalismo industrial. Durante esse período, Engels teve contato direto com o movimento cartista, a primeira grande mobilização política da classe trabalhadora britânica. O cartismo não era uma corrente revolucionária no sentido estrito, mas representava um avanço significativo na organização dos trabalhadores em torno de reivindicações políticas, como o sufrágio universal masculino e melhores condições de trabalho. Engels viu no cartismo a prova de que o proletariado podia se tornar um sujeito histórico ativo e autônomo. Essa percepção seria fundamental em seus escritos posteriores sobre luta de classes. Foi também em Manchester que Engels conheceu Mary Barnes, uma operária irlandesa com quem manteria uma relação de companheirismo até a morte dela, em 1863. Embora não tenham se casado formalmente, Mary exerceu grande influência sobre Engels, tanto em sua percepção das injustiças sociais quanto no acesso aos círculos populares da cidade. Através dela, Engels pôde conhecer a realidade dos trabalhadores não apenas como teórico ou observador externo, mas como participante da vida cotidiana das classes subalternas. O resultado mais direto dessa imersão foi a redação da obra A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, publicada em 1845. O livro, no entanto, começou a ser concebido ainda durante sua estadia em Manchester. Engels reuniu estatísticas, relatos, estudos médicos, investigações urbanas e observações pessoais, compondo um panorama detalhado e devastador das condições em que vivia o proletariado inglês. Essa obra seria considerada pioneira na sociologia crítica e um marco na denúncia das contradições do capitalismo industrial. Mais do que uma denúncia moral, o diagnóstico de Engels era fundamentado em uma análise estrutural. Ele argumentava que a miséria operária não era acidental, mas parte integrante do sistema capitalista, que precisava explorar intensamente a força de trabalho para manter sua lógica de acumulação. A separação entre capital e trabalho não era apenas econômica, mas também social, cultural e política. Esse raciocínio colocava Engels em rota de colisão com a ideologia liberal dominante, que via no capitalismo um sistema neutro e meritocrático.
Engels também passou a identificar na propriedade privada dos meios de produção o núcleo da opressão de classe. Enquanto a burguesia acumulava lucros, o proletariado era reduzido a um instrumento de geração de valor, sem controle sobre sua própria existência. Essa constatação o levou a defender a necessidade de uma transformação radical da sociedade, não apenas por meio de reformas pontuais, mas através de uma revolução social conduzida pelos próprios trabalhadores. O período em Manchester foi, portanto, um divisor de águas. Engels deixou de ser apenas um jovem crítico da religião ou um admirador da filosofia alemã. Ele passou a construir uma crítica materialista da sociedade capitalista, ancorada na realidade vivida dos trabalhadores e na análise das estruturas econômicas. Essa transição foi essencial para o desenvolvimento posterior do socialismo científico, que ele viria a consolidar ao lado de Karl Marx. A trajetória intelectual de Friedrich Engels não pode ser compreendida sem atenção ao contexto filosófico do século XIX, especialmente ao papel central da filosofia alemã na formação de seu pensamento. Ainda jovem, Engels se debruçou sobre os grandes sistemas filosóficos da modernidade, particularmente o idealismo alemão, corrente que dominava o ambiente acadêmico e intelectual da época. Nesse universo, o nome de Georg Wilhelm Friedrich Hegel se destacava como o autor do sistema mais completo e influente. Inicialmente admirador de Hegel, Engels foi, com o tempo, desenvolvendo uma crítica profunda ao idealismo hegeliano, o que o conduziria à construção de uma nova perspectiva filosófica, do materialismo histórico e dialético. O idealismo alemão, na sequência de Kant, Fichte, Schelling e culminando com Hegel, entendia que a realidade era, em última instância, uma manifestação do espírito ou da razão. Essa corrente buscava compreender o mundo como um processo racional em constante desenvolvimento, sendo a história uma expressão do progresso do espírito humano. Engels, como muitos jovens intelectuais de sua geração, se viu inicialmente atraído por esse esquema lógico e totalizante, que oferecia uma explicação abrangente para os fenômenos históricos, sociais e naturais. Entretanto, ao entrar em contato com a realidade concreta da sociedade industrial e das lutas de classe, Engels começou a perceber os limites do idealismo. A crítica não era apenas epistemológica, mas também política. O idealismo, em sua visão, afastava-se da realidade material e concreta da vida social, refugiando-se em abstrações. Engels passou a argumentar que a consciência não determina a existência, mas, ao contrário, é a existência social e material que molda a consciência. Essa inversão foi o ponto de ruptura fundamental com a filosofia hegeliana e o marco do nascimento de sua perspectiva materialista. Engels via em Hegel uma contradição latente, embora o método dialético desenvolvido pelo filósofo alemão fosse revolucionário por captar a realidade como um processo dinâmico e em constante mudança, seu sistema ainda era preso ao idealismo. Engels, ao lado de Marx, propôs uma virada materialista ou da dialética hegeliana. Em vez de compreender o movimento da história como manifestação do espírito absoluto, eles o interpretaram como resultado das contradições materiais entre forças produtivas e relações de produção. Outro aspecto da crítica de Engels ao idealismo foi sua ênfase na praxis. Para o idealismo, o conhecimento é prioritariamente teórico e contempla o mundo do pensamento. Já para Engels, a prática humana, se especialmente a prática produtiva, é a base para a compreensão da realidade. Essa mudança de foco deslocava a filosofia do campo da especulação para o da transformação concreta da sociedade. A filosofia, dizia Engels, só pode cumprir seu papel se estiver comprometida com a mudança real do mundo. A influência de Ludwig Feuerbach também foi decisiva nesse processo. Feuerbach havia realizado uma crítica demolidora à religião e ao idealismo, propondo uma filosofia humanista e materialista. Engels inicialmente acolheu essas ideias com entusiasmo, pois elas rompiam com a abstração do espírito hegeliano e colocavam o homem real no centro da reflexão filosófica.
Contudo, ele logo identificou os limites da proposta feuerbachiana, por ser ainda estática e contemplativa, sem articulação com as dinâmicas sociais e históricas. A superação crítica de Feuerbach foi um passo necessário para o amadurecimento de um materialismo verdadeiramente histórico. Engels não se contentava com uma crítica puramente filosófica. Ele buscava integrar a reflexão teórica com as descobertas das ciências naturais e sociais. Para ele, a filosofia deveria dialogar com a economia política, a história e as ciências empíricas, a fim de construir uma compreensão concreta da realidade. Isso levou Engels a rejeitar o academicismo filosófico e a aproximar-se de uma concepção mais integrada do conhecimento, em que a filosofia funcionaria como método, e não como um sistema fechado de ideias. Essa posição levou Engels a defender o papel da dialética como uma ferramenta metodológica e não como um dogma. Em vez de propor um sistema filosófico alternativo ao de Hegel, Engels empenhou-se em aplicar a dialética ao estudo da história, da economia, da natureza e da sociedade. Ele argumentava que todas as formas de realidade estão em permanente transformação e que essas mudanças se dão por meio de contradições internas, conceito herdado de Hegel, mas agora enraizado nas condições materiais da existência. Ao desenvolver essa perspectiva, Engels contribuiu para a consolidação de uma nova forma de filosofia, o materialismo dialético. Essa concepção seria posteriormente uma das bases do marxismo, influenciando gerações de teóricos, militantes e movimentos políticos. Engels acreditava que essa abordagem não apenas explicava o mundo de maneira mais fiel à realidade, mas também oferecia as bases racionais para transformá-lo. A relação entre Friedrich Engels e Karl Marx é uma das colaborações intelectuais mais influentes da história moderna. Sua parceria não apenas redefiniu os rumos da filosofia e da ciência social, mas também deu origem a um projeto político e revolucionário com alcance internacional. Ao contrário de muitas colaborações marcadas por rivalidade ou divisão de funções, a ligação entre Engels e Marx foi construída sobre uma base sólida de afinidade teórica, confiança mútua e compromisso político compartilhado. Juntos, forjaram os alicerces do socialismo científico e mudaram a forma como se compreendia a história, a economia e a luta de classes. O primeiro encontro entre Engels e Marx ocorreu em 1842, em Colônia, mas foi breve e protocolar. À época, Marx ainda mantinha reservas quanto às intenções de Engels, em parte por desconhecer o nível de maturidade teórica que ele já havia alcançado. No entanto, o reencontro dos dois em Paris, em 1844, foi decisivo. Durante várias semanas de intensas discussões, perceberam que compartilhavam diagnósticos semelhantes sobre o mundo moderno e a necessidade de superação do capitalismo. A partir dali, consolidou-se uma parceria intelectual que duraria por 4 décadas. Engels, que já vinha elaborando uma crítica do capitalismo com base em observações empíricas da realidade industrial, encontrou em Marx um pensador com domínio rigoroso da economia política e da filosofia. Por sua vez, Marx identificou em Engels um aliado prático, experiente e com uma capacidade analítica extraordinária. Ambos reconheceram que, juntos, poderiam desenvolver uma teoria crítica robusta, fundamentada na análise científica da sociedade. A colaboração transcendeu a troca de ideias e foi uma verdadeira fusão de projetos intelectuais. Ao longo dos anos seguintes, Engels e Marx passaram a escrever textos em coautoria, muitas vezes com estilo e argumentos tão integrados que se torna difícil separar quem escreveu o quê. Um dos primeiros frutos dessa colaboração foi a obra A Sagrada Família, publicada em 1845, na qual criticavam os jovens hegelianos e denunciavam a esterilidade de um pensamento que se encerrava em abstrações filosóficas sem tocar as estruturas materiais da vida social. Esse texto já demonstrava a intenção dos dois de romper com a filosofia tradicional e avançar para uma crítica histórica concreta da sociedade. Contudo, foi em 1848, com a redação do Manifesto do Partido Comunista, que a parceria atingiu um marco histórico.
O texto, encomendado pela Liga dos Comunistas, sintetizou as ideias centrais que Engels e Marx vinham desenvolvendo, a centralidade da luta de classes, o papel revolucionário do proletariado e a necessidade de uma transformação radical das estruturas sociais. O manifesto não foi apenas um panfleto político, foi a expressão condensada de uma nova concepção de mundo. Embora redigido por Marx, o conteúdo foi discutido e formulado em diálogo com Engels, que também teve papel ativo na elaboração das teses centrais. Para além das obras em coautoria, Engels desempenhou um papel essencial na sustentação material e política da produção intelectual de Marx. Sendo herdeiro de uma fortuna considerável, Engels destinou parte significativa de seus recursos para apoiar Marx, que vivia em condições precárias durante muitos anos. Esse apoio permitiu que Marx se dedicasse à redação de obras fundamentais como o Capital, cuja complexidade e densidade exigiram longas décadas de pesquisa. Engels não apenas financiava, mas também revisava manuscritos, sugeria correções e discutia conceitos econômicos com rigor técnico. A parceria entre ambos não se restringiu ao campo teórico. Engels e Marx participaram ativamente de organizações operárias e movimentos políticos. Estiveram envolvidos na fundação da Liga dos Comunistas e mais tarde na Associação Internacional dos Trabalhadores, também conhecida como Primeira Internacional. Engels, com seu perfil estratégico e experiência administrativa, contribuiu de forma decisiva para a articulação política do movimento. Ele compreendia a necessidade de combinar teoria revolucionária com ação organizada, e via na classe trabalhadora o agente dessa transformação. Um aspecto fundamental da parceria foi a ausência de hierarquia intelectual entre os dois. Apesar de Marx ter se tornado mais conhecido, Engels nunca reivindicou superioridade nem tentou rivalizar com ele. Pelo contrário, tratava Marx como o pensador mais profundo da dupla, e se colocava como um colaborador dedicado à sistematização, divulgação e defesa das ideias comuns. Esse grau de lealdade e humildade intelectual é raro na história das ideias e contribuiu para a força e longevidade da parceria. Após a morte de Marx, em 1883, Engels assumiu a responsabilidade de preservar e publicar as obras inacabadas do amigo, entre elas os volumes 2º e 3º de O Capital. Esse trabalho exigiu um esforço imenso de organização, interpretação de manuscritos e ajustes conceituais. Engels não apenas garantiu a publicação dessas obras, como também as completou com base no pensamento desenvolvido em conjunto, mantendo-se fiel à lógica teórica de Marx. Dessa forma, tornou-se o guardião do legado marxiano e o responsável por introduzir as futuras gerações ao pensamento socialista científico. A obra ou a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, publicada por Friedrich Engels em 1845, marcou um ponto de inflexão na crítica social do século XIX. Não se tratava apenas de mais um livro de denúncias morais ou de observações empíricas sobre a pobreza urbana. Engels construiu, de forma sistemática e articulada, uma análise profunda das condições de vida e trabalho da classe operária inglesa sob o regime capitalista industrial. A obra representou um avanço decisivo na abordagem científica das relações sociais e antecipou conceitos que seriam fundamentais no desenvolvimento posterior do socialismo científico. O contexto da elaboração do livro foi a vivência direta de Engels em Manchester, onde ele observou com atenção meticulosa o cotidiano dos trabalhadores nas fábricas, nos bairros populares e nos cortiços industriais. A Inglaterra da época era a nação mais industrializada do mundo, e o contraste entre o progresso técnico e a degradação social era gritante. Engels percebeu que esse contraste não era uma aberração momentânea, mas sim o resultado lógico do funcionamento do sistema capitalista. A exploração da força de trabalho não era uma falha do modelo, mas sua essência. Engels combinou observação empírica com análise histórica, econômica e estatística. Ele utilizou dados oficiais, relatórios parlamentares, documentos de médicos e urbanistas, além de relatos orais de operários.
Essa combinação conferiu à obra um caráter inédito, dela unia o rigor da pesquisa com o compromisso político. Engels não escrevia como um observador neutro, mas como alguém comprometido com a denúncia das injustiças e com a transformação das estruturas sociais. O livro tornou-se, assim, uma referência metodológica para a futura sociologia crítica e para os estudos do trabalho. Um dos méritos centrais da obra é sua capacidade de demonstrar como as condições de trabalho afetam todos os aspectos da vida do proletariado, da saúde, a moradia, a alimentação, a educação, os vínculos familiares e até a expectativa de vida. Engels não via esses aspectos como fenômenos isolados, mas como elementos de um sistema coeso de dominação. Ele descreveu, por exemplo, como a poluição das fábricas contaminava o ar e a água, como os salários miseráveis obrigavam famílias inteiras a viver em espaços minúsculos insalubres, e como o trabalho infantil destruía a infância. Outro ponto inovador foi a análise das relações entre capitalistas e operários como uma guerra social não declarada. Engels afirmou que o proletariado vivia em constante confronto com a burguesia, ainda que esse confronto não assumisse sempre a forma de rebelião aberta. Para ele, a exploração econômica era acompanhada por mecanismos ideológicos e jurídicos que naturalizavam a desigualdade. A propriedade privada, o Estado e a moral dominante operavam para legitimar um sistema em que uma minoria acumulava riqueza à custa da miséria da maioria. O livro também abordou a condição da mulher trabalhadora, algo raro nos escritos econômicos e sociais da época. Engels apontou que as mulheres eram duplamente exploradas, no trabalho industrial, recebiam salários ainda mais baixos que os homens, no ambiente doméstico, eram responsáveis pelo cuidado da casa e dos filhos. Essa constatação já prenunciava uma abordagem interseccional da opressão, que seria mais desenvolvida por movimentos posteriores. Engels, embora não tenha elaborado uma teoria de gênero, lançou as bases para uma reflexão crítica sobre o papel da mulher na sociedade capitalista. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra não teve repercussão imediata em círculos amplos, mas causou forte impacto entre intelectuais e militantes socialistas. A obra circulou principalmente entre setores da esquerda europeia, reforçando o debate sobre o papel do proletariado na transformação social. Para Engels, o livro não era um ponto de chegada, mas um instrumento para impulsionar a luta política. Ele queria que seus leitores reconhecessem nas páginas da obra não apenas um retrato de miséria, mas um chamado à ação coletiva. Ao apresentar os operários como sujeitos históricos, e não apenas como vítimas, Engels contribuiu para redefinir a visão da classe trabalhadora. Longe de serem indivíduos passivos à mercê das circunstâncias, os proletários, em sua análise, eram portadores de uma força transformadora. Essa visão combativa e estruturada preparou o terreno para a formulação posterior do materialismo histórico, em que a luta de classes se tornaria o motor da história. Engels já intuía, em 1845, que as contradições do capitalismo não levariam à sua reforma, mas à sua superação. Além disso, o livro consolidou o método de análise que Engels utilizaria em obras futuras, da articulação entre realidade empírica e categorias teóricas. Sua crítica não era baseada em idealizações nem em utopias abstratas. Ele partia dos fatos, mas os interpretava à luz de um raciocínio dialético e histórico. Essa combinação de teoria e prática, de análise e engajamento, tornou sua escrita especialmente potente. Engels acreditava que conhecer a realidade era o primeiro passo para transformá-la. O ano de 1848 marcou um momento crucial na história da Europa moderna, quando uma série de levantes populares, rebeliões democráticas e revoluções varreram o continente, abalando as fundações das monarquias e provocando intensos debates sobre o futuro político e social das nações europeias. Friedrich Engels, então com apenas 27 anos, não apenas acompanhou de perto esses acontecimentos, mas participou ativamente deles, reafirmando seu compromisso com a transformação radical da sociedade.
Seu envolvimento nas revoluções de 1848 demonstrou que sua crítica ao capitalismo não era meramente teórica, mas profundamente vinculada à ação prática e à luta política concreta. A Primavera dos Povos, como ficou conhecida a série de revoluções iniciada na França e espalhada por diversos países europeus, ofereceu a Engels a oportunidade de colocar em prática suas convicções revolucionárias. Ao lado de Karl Marx, ele procurou intervir nas lutas populares com um programa que ultrapassava as pautas liberais e buscava instaurar uma transformação estrutural, baseada nos interesses da classe trabalhadora. A atuação de Engels teve destaque especialmente na Alemanha, onde ele assumiu papel direto em ações militares e jornalísticas, tentando contribuir tanto com as armas quanto com a palavra. A experiência revolucionária alemã de 1848 foi particularmente complexa. A Alemanha ainda não era um Estado unificado, e o movimento revolucionário apresentava uma multiplicidade de tendências, liberais moderados, republicanos radicais, democratas e socialistas. Engels se alinhou ao setor mais avançado do movimento, que propunha uma república democrática com conteúdo social profundo. Ele compreendia que, embora a burguesia buscasse a derrubada do absolutismo, ela temia tanto a mobilização operária que preferia negociar com as antigas elites do que avançar em reformas mais profundas. Engels atuou como correspondente do jornal Neue Rheinische Zeitung, dirigido por Marx em Colônia. O jornal era uma das principais vozes da ala revolucionária radical e desempenhava um papel decisivo na formação da consciência política da classe trabalhadora e dos setores democráticos mais combativos. Engels escrevia artigos diários, nos quais fazia análises políticas, denunciava a repressão estatal e apontava os rumos que a revolução deveria tomar. Sua escrita, combativa e precisa, era ao mesmo tempo informativa e mobilizadora, uma combinação rara no jornalismo político da época. Com o avanço da repressão contra os revolucionários, Engels não se limitou à atuação teórica. Quando os levantes armados tomaram corpo na região do Palatinado e de Baden, no sudoeste da Alemanha, ele se engajou diretamente como combatente nas forças insurrecionais. Participou da organização de tropas, do planejamento de ações militares e chegou a combater nas linhas de frente. Sua atuação como soldado revolucionário revelou não apenas coragem, mas também competência estratégica, sendo reconhecido pelos companheiros como um líder disciplinado e comprometido. Essa experiência militar seria fundamental para Engels nos anos seguintes, quando ele se dedicaria ao estudo da teoria da guerra e da estratégia militar, produzindo análises detalhadas sobre táticas de combate, logística e geopolítica. Ele acreditava que o conhecimento da arte da guerra era indispensável para qualquer movimento revolucionário que quisesse triunfar. A prática adquirida nas batalhas de 1848 serviu de base para sua autoridade posterior como teórico militar do socialismo. Apesar do entusiasmo inicial, as revoluções de 1848 fracassaram em seus objetivos centrais. A repressão das monarquias, o medo burguês diante da radicalização popular e a ausência de organização suficiente entre os trabalhadores levaram à derrota dos movimentos revolucionários. Engels, no entanto, não viu o insucesso como um fim, mas como uma etapa de aprendizado. Ele considerava que, embora derrotado, o proletariado havia demonstrado sua capacidade de agir politicamente e de colocar em xeque o poder das classes dominantes. A derrota também levou à intensificação da repressão contra os revolucionários. Engels foi obrigado a fugir da Alemanha, atravessando fronteiras de forma clandestina até encontrar refúgio na Suíça e, posteriormente, em Londres. No exílio, ele se dedicou à análise dos acontecimentos, buscando extrair lições políticas e estratégicas da experiência de 1848. Essa postura autocrítica e reflexiva foi essencial para o desenvolvimento posterior do marxismo, pois impediu que a derrota se transformasse em desânimo ou resignação. Engels passou a compreender de forma mais nítida a importância de um partido revolucionário bem organizado e com clareza teórica.
A dispersão das forças populares e a falta de unidade estratégica haviam sido fatores decisivos para o fracasso. A partir de então, ele e Marx insistiriam na necessidade de construir uma organização proletária capaz de articular teoria e prática, com um programa claro e disposição para a ação revolucionária. A luta de 1848 não havia sido em vão, vela revelar o terreno em que a batalha de classes se desenvolveria nas décadas seguintes. O exílio de Friedrich Engels em Londres, iniciado após o fracasso das revoluções de 1848, foi uma etapa decisiva tanto para sua vida pessoal quanto para sua trajetória intelectual e política. Ao se estabelecer na capital do Império Britânico, Engels encontrou não apenas um refúgio seguro das perseguições políticas, mas também um ambiente propício para desenvolver suas ideias, manter vínculos com o movimento operário internacional e colaborar de forma intensa com Karl Marx. Esse período, longe de representar um afastamento da luta, marcou uma fase de amadurecimento estratégico e teórico. Londres, no século XIX, era o centro financeiro e industrial do mundo capitalista. Engels, atento às contradições sociais e econômicas que emergiam na metrópole, encontrou ali uma espécie de laboratório vivo para a crítica do sistema capitalista. A cidade, com seus contrastes entre riqueza imperial e pobreza operária, oferecia elementos concretos para o aprofundamento de suas reflexões. Ele observava, com olhar aguçado, o cotidiano das massas trabalhadoras, a dinâmica dos bairros populares e o funcionamento das grandes empresas e bolsas de valores. Durante muitos anos, Engels conciliou seu engajamento político com a administração dos negócios da firma têxtil Hermann Engels, onde atuava como sócio e gerente. Essa função, embora contraditória com seus ideais socialistas, foi assumida com pragmatismo. Engels via nessa ocupação uma forma de garantir meios financeiros para sustentar não apenas sua própria subsistência, mas também a de Marx, cuja situação econômica era extremamente precária. A disciplina com que cumpria essas responsabilidades demonstrava seu comprometimento com o projeto coletivo que partilhava com o amigo. Apesar das exigências do trabalho empresarial, Engels jamais abandonou a militância. Ele mantinha contatos regulares com organizações operárias e círculos socialistas em toda a Europa, participando ativamente da difusão das ideias marxistas. A correspondência com militantes da Alemanha, França, Itália e Rússia era intensa, e muitas vezes ele funcionava como ponte entre diversas frentes de luta. Engels percebia a importância de construir uma rede internacional de solidariedade proletária e se empenhava em oferecer orientação teórica e estratégica a grupos dispersos. Sua casa em Londres tornou-se um ponto de encontro para militantes exilados e para jovens interessados nas ideias revolucionárias. Engels cultivava um estilo de vida discreto, mas intelectual e politicamente ativo. Dedicava parte significativa de seu tempo à leitura, à escrita e ao estudo sistemático de temas como economia política, história, filosofia, ciências naturais e, notoriamente, estratégia militar. Era um autodidata rigoroso, que tratava a teoria como ferramenta para a transformação concreta da realidade. O convívio com Marx durante os anos londrinos foi intenso e constante. Os dois se encontravam quase diariamente, discutindo manuscritos, elaborando análises políticas e revisando textos. Engels desempenhava papel fundamental na organização das ideias que Marx desenvolvia, sendo muitas vezes responsável por verificar dados, consultar fontes e sugerir reformulações. Essa colaboração silenciosa, porém fundamental, foi um dos pilares da produção intelectual que culminaria em obras centrais para o pensamento marxista. No plano pessoal, Engels manteve um estilo de vida que conciliava sobriedade e sociabilidade. Era conhecido por seu humor afiado, seu gosto por passeios a cavalo e sua apreciação por literatura, especialmente Shakespeare. Ao contrário da imagem rígida que se pode ter de um revolucionário, Engels era um homem de cultura ampla e espírito convivial. Seus amigos o descreviam como alguém generoso, bem-humorado e intelectualmente brilhante.
A combinação de firmeza política e leveza cotidiana fazia dele uma figura admirada e respeitada. Um aspecto marcante de sua vida em Londres foi a convivência com Mary Barnes, uma operária irlandesa com quem Engels manteve uma relação amorosa por muitos anos. Embora nunca tenham se casado oficialmente, Mary foi companheira constante e apoiadora de sua causa política. Depois da morte dela, Engels passou a conviver com a irmã de Mary, Lydia Barnes, com quem também manteve laços profundos. Essas relações revelam o lado humano de Engels, sua capacidade de afeto e seu compromisso com a igualdade em todas as esferas da vida. Além da militância e da produção intelectual, Engels também acompanhou de perto os desdobramentos das lutas trabalhistas na Inglaterra. Ele observava com interesse as greves, o fortalecimento dos sindicatos e o surgimento de novas lideranças operárias. Embora nem sempre concordasse com a moderação de certos setores do movimento sindical britânico, Engels reconhecia a importância das conquistas graduais e do enraizamento do socialismo nas práticas cotidianas da classe trabalhadora. A experiência inglesa reforçou sua convicção de que a teoria revolucionária deveria estar ancorada nas formas reais de organização popular. A elaboração da teoria do materialismo histórico constitui um dos marcos mais significativos do pensamento socialista moderno. Embora frequentemente associada ao nome de Karl Marx, essa formulação conceitual contou com a contribuição decisiva de Friedrich Engels. A participação de Engels foi mais do que colaborativa, ele ajudou a sistematizar e ampliar o alcance da teoria, conferindo-lhe coesão e aplicabilidade a diferentes campos do conhecimento. Sua capacidade de articular história, economia, filosofia e ciência o posicionou como um dos pilares na construção de uma concepção materialista da história humana. O materialismo histórico parte da premissa de que a base da organização social encontra-se nas condições materiais da existência, ou seja, na forma como os seres humanos produzem os meios de subsistência. Para Engels, o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção que delas derivam são determinantes no processo histórico. Ao contrário das explicações idealistas, que colocavam ideias, valores ou lideranças individuais como motor da história, o materialismo histórico propõe que são os fatores econômicos e sociais que moldam as ideias e as instituições. Engels foi essencial na formulação e divulgação dessa perspectiva. Em obras como A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado e Anti-Düren, ele procurou demonstrar como as estruturas econômicas condicionam os sistemas jurídicos, políticos e culturais. Seu trabalho foi fundamental para expandir a teoria marxista para além da análise do capitalismo, examinando também os fundamentos históricos das sociedades anteriores, como as comunidades tribais, os regimes escravistas e o feudalismo. Ao fazer isso, Engels conferiu ao materialismo histórico uma profundidade temporal abrangente. Um dos aspectos distintivos da contribuição de Engels foi sua tentativa de integrar as ciências naturais ao arcabouço do materialismo histórico. Ele via a natureza não como algo estático, mas como um processo em constante transformação, tal como a sociedade humana. Essa abordagem dialética da natureza foi desenvolvida principalmente em sua obra Dialética da Natureza, onde buscou demonstrar que as leis do desenvolvimento natural e social obedecem a princípios semelhantes de mudança, contradição e superação. Para Engels, o mesmo método poderia ser aplicado ao estudo da matéria e da história. Outra faceta relevante foi a ênfase de Engels na importância da técnica e da ciência na história das sociedades. Ele compreendia que o avanço técnico não apenas aumentava a produtividade, mas alterava profundamente as relações sociais. O domínio sobre os instrumentos de trabalho e os meios de produção determinava a posição das classes dentro da estrutura social. Assim, Engels antecipou reflexões que, mais tarde, seriam desenvolvidas por correntes marxistas voltadas à análise da tecnologia e da modernização industrial. Engels também teve papel decisivo na difusão popular da teoria marxista. Ao contrário de Marx, cuja escrita era densa e complexa, Engels possuía um estilo mais acessível, capaz de atingir leitores com diferentes níveis de formação.
Suas obras de divulgação, como o socialismo utópico e científico, tornaram-se referências para operários, militantes e estudantes interessados em compreender os fundamentos do socialismo científico. Com isso, ele garantiu que o materialismo histórico não ficasse restrito a círculos acadêmicos ou intelectuais. A preocupação pedagógica de Engels não significava a simplificação ingênua, mas sim uma capacidade refinada de apresentar problemas complexos com clareza. Ele acreditava que o socialismo deveria ser compreendido pelas massas e que, para isso, era necessário um esforço de tradução teórica que não perdesse o rigor analítico. Essa missão educativa teve impacto duradouro no movimento operário europeu e ajudou a consolidar o marxismo como doutrina política e método científico. Engels também defendeu a flexibilidade do materialismo histórico. Para ele, a teoria não era um esquema fixo que se aplicava mecanicamente a qualquer situação. Ao contrário, ele reconhecia as particularidades históricas e geográficas de cada sociedade, advertindo contra o risco do determinismo econômico absoluto. Embora as condições materiais fossem a base da vida social, outros fatores, como tradições, culturas locais e conjunturas políticas, exerciam influência e precisavam ser considerados na análise concreta. A relação entre infraestrutura e superestrutura, um dos conceitos centrais do materialismo histórico, foi refinada por Engels em sua correspondência e ensaios. Ele argumentava que, embora a infraestrutura econômica determinasse em última instância o conjunto das relações sociais, a superestrutura política, jurídica e ideológica possuía relativa autonomia. Essa perspectiva foi crucial para que o marxismo pudesse explicar, por exemplo, a persistência de ideias religiosas ou valores morais mesmo após mudanças nas bases materiais da sociedade. A fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, conhecida como Primeira Internacional, representou um dos momentos mais importantes da história do movimento operário europeu. Criada em 1864, em Londres, a organização visava unificar trabalhadores de diferentes países em torno de uma agenda comum de luta contra a exploração capitalista. Friedrich Engels, embora não estivesse presente na Assembleia Inaugural, desempenhou um papel decisivo na consolidação política e ideológica da Internacional, oferecendo contribuições estratégicas fundamentais para seu desenvolvimento. Engels compreendia que o internacionalismo proletário era uma exigência do próprio sistema capitalista, cuja expansão global tornava as lutas operárias cada vez mais interdependentes. Assim, era necessário que os trabalhadores ultrapassassem fronteiras nacionais, superassem diferenças linguísticas e culturais, e se organizassem de maneira coordenada. A Primeira Internacional não era apenas uma federação de sindicatos, mas uma tentativa ousada de construir uma consciência de classe internacional, um projeto que exigia tanto clareza teórica quanto habilidade política. Dentro da Internacional, conviviam correntes ideológicas bastante distintas, incluindo socialistas utópicos, sindicalistas, republicanos radicais, anarquistas e comunistas. Engels atuou como um dos principais articuladores da corrente marxista, que buscava dar à organização uma orientação baseada na crítica do capitalismo e na perspectiva da superação revolucionária da sociedade de classes. Para isso, ele e Marx se engajaram em intensas disputas políticas, especialmente contra as ideias de Mikhail Bakunin, líder da ala anarquista. A polêmica com os anarquistas foi um dos momentos mais intensos da atuação de Engels na Internacional. Enquanto Bakunin defendia a abolição imediata do Estado e a organização descentralizada das lutas, Engels argumentava que o proletariado precisava conquistar o poder político por meio de uma transição revolucionária organizada. Para Engels, a negação do Estado sem uma alternativa viável resultaria na fragmentação da classe trabalhadora e na restauração da dominação burguesa. Essa divergência se tornaria central nos embates internos da Internacional. Engels não se limitava ao plano teórico. Sua participação também incluía a redação de documentos, elaboração de estatutos, correspondência com seções nacionais e intervenção direta nos congressos da organização.
Ele se dedicava a compreender a situação dos trabalhadores em cada país, buscando articular propostas que fossem ao mesmo tempo enraizadas nas realidades locais e orientadas por um horizonte comum. Essa capacidade de síntese foi essencial para manter a coesão da Internacional em seus primeiros anos. Outro aspecto marcante da atuação de Engels foi sua preocupação com a formação política dos militantes. Ele insistia na necessidade de que os trabalhadores compreendessem os fundamentos do socialismo científico, de modo a não se deixarem levar por ilusões reformistas ou aventureirismos insurrecionais. Para isso, incentivava a criação de jornais, panfletos e círculos de estudo nas diferentes seções da Internacional. Engels acreditava que a educação política era uma forma de emancipação, e não um luxo reservado a intelectuais. A Internacional também enfrentou desafios externos significativos, como a repressão estatal, a censura e a criminalização de seus membros. Em diversos países, como Alemanha, França e Itália, as autoridades viam a organização como uma ameaça à ordem estabelecida. Engels monitorava essas situações e procurava oferecer solidariedade e apoio às seções perseguidas. Ele via na resistência a essas ofensivas uma demonstração da força do movimento e da urgência de sua consolidação. O declínio da Primeira Internacional, acentuado após a repressão à Comuna de Paris em 1871 e o agravamento das divisões internas, não significou um fracasso total. Para Engels, a experiência acumulada representava um aprendizado valioso. A construção de uma organização internacional havia revelado tanto as potencialidades da solidariedade proletária quanto os limites impostos por disputas ideológicas e pela heterogeneidade das lutas. Esses ensinamentos seriam fundamentais para a fundação da Segunda Internacional, anos mais tarde. Engels permaneceu convencido de que a unidade internacional da classe trabalhadora era uma condição indispensável para a superação do capitalismo. Mesmo com o fim da Primeira Internacional, ele continuou a dialogar com militantes de diversos países, contribuindo para a reorganização das forças socialistas. Sua análise crítica dos erros e acertos da Internacional demonstrava uma postura madura e estratégica, que priorizava a continuidade histórica do projeto revolucionário. A morte de Friedrich Engels, em 1895, não significou o fim de sua influência na história do movimento socialista e das ciências sociais. Embora tenha falecido antes de testemunhar as grandes transformações que se desenrolariam no século XX, Engels deixou um legado intelectual e político que perduraria e se expandiria de maneiras que ele próprio não poderia prever. Sua obra e suas ideias continuaram a ser uma referência fundamental para a teoria marxista e para os movimentos revolucionários ao redor do mundo. Engels, ao lado de Karl Marx, foi um dos principais arquitetos do socialismo científico, e a base do seu pensamento permanece essencial para a análise crítica do capitalismo até hoje. Sua capacidade de integrar diferentes campos do saber, como a economia, a filosofia, a história, a sociologia e as ciências naturais, permitiu que suas ideias continuassem relevantes, especialmente em um mundo em constante transformação. Sua interpretação da dialética e a forma como aplicou essa metodologia à sociedade, à economia e à história teve um impacto duradouro sobre as teorias marxistas desenvolvidas posteriormente. Além disso, Engels foi um dos principais responsáveis pela sistematização do pensamento de Marx após a morte deste, em 1883. O volume 2º e 3º de O Capital, que foram organizados e publicados por Engels, foram fundamentais para que o legado de Marx fosse mantido e desenvolvido, principalmente nas áreas de economia política e teoria da mais-valia. A edição e os esclarecimentos de Engels tornaram a obra de Marx mais acessível e compreensível, contribuindo para sua disseminação em círculos mais amplos, além de garantir que os conceitos marxistas permanecessem atualizados e em constante diálogo com as novas realidades históricas. A ideia de que Engels seria apenas um seguidor de Marx foi amplamente superada. Seu papel no movimento operário e na construção do socialismo científico não foi de mero colaborador, mas de pensador autônomo,
cuja obra contribuiu decisivamente para a formulação de conceitos-chave da teoria marxista. A crítica de Engels ao idealismo hegeliano, sua ênfase na luta de classes e na materialidade da história, assim como seu trabalho sobre as condições do proletariado, foram essenciais para a elaboração da perspectiva materialista sobre o desenvolvimento histórico e social. Seu compromisso com o internacionalismo, sobretudo na construção da Primeira Internacional, consolidou Engels como um dos líderes intelectuais e políticos do movimento socialista global. Sua visão de uma solidariedade proletária sem fronteiras foi inspiradora para as futuras gerações de militantes, e a sua ação continua a ser uma referência para os movimentos de trabalhadores ao redor do mundo, especialmente na construção de alianças e coalizões internacionais que ultrapassam as divisões nacionais. Engels via a luta de classes como um processo global e acreditava que apenas através de uma ação internacional coordenada o capitalismo poderia ser derrotado de maneira eficaz. Após sua morte, o marxismo continuou a evoluir, adaptando-se às novas realidades e incorporando novos elementos. Entretanto, muitas das divisões ideológicas que surgiram dentro do movimento socialista nas décadas seguintes, como o revisionismo, o anarquismo e o socialismo reformista, foram baseadas em interpretações alternativas ou mesmo distorcidas do pensamento de Engels e Marx. Contudo, mesmo diante de tais divergências, a teoria marxista, fortalecida pelas contribuições de Engels, manteve-se central nas disputas ideológicas do movimento operário, especialmente nos debates sobre a revolução, a ditadura do proletariado e a construção do socialismo. O legado de Engels também se estendeu para o campo da ciência, especialmente a sua concepção da dialética da natureza. Ao integrar os conhecimentos de sua época, Engels procurou aplicar a dialética marxista à física, à biologia, à química e à matemática. Embora muitos dos desenvolvimentos científicos posteriores tenham demonstrado limitações nas tentativas de Engels de aplicar a dialética às ciências naturais, sua visão integradora e holística influenciou gerações de pensadores que tentaram pensar o progresso humano de maneira conjunta, sem reduzir as esferas social e natural a dicotomias estanques. O pensamento de Engels também teve uma contribuição significativa para o movimento feminista. Embora suas posições sobre o papel da mulher na sociedade de seu tempo fossem limitadas por um entendimento que refletia as normas da época, sua obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado foi um marco na análise materialista do patriarcado. Engels sugeriu que a opressão das mulheres estava intimamente ligada à evolução das estruturas econômicas e políticas, um argumento que viria a ser desenvolvido mais profundamente por teoristas feministas marxistas em décadas posteriores. Nos primeiros anos do século XX, as ideias de Engels passaram a ser adaptadas e reinterpretadas por uma série de movimentos e líderes políticos, especialmente nas revoluções que ocorreram na Rússia e na Alemanha. O Partido Bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, foi uma das principais organizações a retomar as ideias de Engels, especialmente sua visão da revolução e da ditadura do proletariado. Engels foi visto, ao lado de Marx, como um mentor intelectual do movimento comunista, e sua contribuição foi crucial na formação do pensamento bolchevique sobre o papel do Estado após a Revolução. Nos anos subsequentes, com a ascensão do stalinismo, algumas das ideias de Engels foram distorcidas para justificar políticas autoritárias e centralizadoras. No entanto, é importante ressaltar que o próprio Engels se opunha a formas de autoritarismo que sufocavam a liberdade proletária. Seu entendimento sobre o Estado e a Revolução era dinâmico e se opunha a um modelo de ditadura permanente. Portanto, as leituras distorcidas de Engels em regimes autoritários não podem ser vistas como uma verdadeira representação do seu pensamento. Apesar das controvérsias em torno da aplicação das suas ideias ao longo do século XX, o legado de Engels permanece como um ponto de referência para qualquer análise crítica do capitalismo e das estruturas de poder na sociedade. Suas obras continuam a ser estudadas em universidades, centros de pesquisa e círculos políticos, sendo uma base fundamental para a teoria marxista e para os movimentos progressistas que buscam uma alternativa ao capitalismo.
O legado de Friedrich Engels após sua morte é imenso e multifacetado. Sua obra teórica, suas intervenções políticas e sua capacidade de unir teoria e prática continuam a influenciar o pensamento crítico sobre a sociedade moderna. Engels não apenas ajudou a construir a base do movimento socialista, mas também forneceu ferramentas intelectuais que continuam a ser essenciais para a luta pela emancipação humana e social. Seu trabalho permanece como um farol para aqueles que buscam transformar a realidade de maneira radical e coletiva, defendendo a justiça social e a liberdade para os oprimidos em todo o mundo.